podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.
podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Faleceu semana passada? Ah, faleceu. Os meninos mandou aqui no grupo, quer ver? Faleceu realmente. Foi essa semana, não foi? Semana? É que esse mês, o mês passado, teve uns irmãos que
Agora foi? Voltou? Ah, ai, não precisa. Pessoal, dá só. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Bom, agora tudo nos conformes. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Se Liga no Pod. Excepcionalmente hoje, quinta-feira, tivemos um contratempo aqui na questão do áudio, mas tudo resolvido, graças a Deus. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa live, deixem suas perguntas ao nosso convidado, que eu tenho certeza que ele vai responder com a maior prudência possível, né? Nós temos hoje um entrevistado que nós tentamos por várias vezes trazer aqui no nosso episódio e, excepcionalmente, nós estamos fazendo a quinta justamente para recebê-lo. Uma pessoa diferente, prefeito, presidente, ex-delegado e assim vai. Diferente, né, Roberto? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E além de ser diferente, é num mês diferente, né? Nós estamos aqui comemorando um ano de Se Liga no Pod. Dia 7 de março vai dar um ano do primeiro episódio que nós fizemos lá no escritório. No improviso. No improviso, né? E não era ao vivo. Não era ao vivo, mas foi muito bom. E então, hoje nós estamos tendo essa honra, né, de iniciar esse mês especial para nós, com um convidado que com certeza tem bastante assunto para a gente papear. E para vocês que estão aí, que é de Mirassol e quiser mandar uma dúvida, para você que é torcedor do time de Mirassol também pode mandar, que a gente vai passando aqui para ele, tá bom? Na medida das nossas conversas. E, Fernando, manda a bala que o convidado, a introdução do convidado é toda sua hoje. Doutor Edson, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, a honra é toda nossa, ao Fernando, ao Roberto, o pessoal da mesa e as pessoas que estão acompanhando o POT. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês em me esperar durante tanto tempo. Viu, pessoal? Esse convite é do ano passado e nós não conseguimos agenda para ter a honra de estar aqui presente, mas hoje deu certo, isso que importa, né? Então, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Doutor Edson, antes de nós entrarmos na carreira política e tudo mais, doutor Edson é de onde? De onde o senhor surgiu? Onde o senhor nasceu? Mirassol. Eu sou natural de Mirassol. Pouca gente sabe disso. Minha finada mãe, Aparecida Fiaschi, era de Mirassol também. Eu nasci em Mirassol. Não tive a felicidade de ser criado em Mirassol e só passei a morar em Mirassol já em 83 como delegado de polícia. Retornei às minhas origens já profissionalmente. E desde lá, desde essa data, então, eu mantenho residência em Mirassol, apesar de ter trabalhado em outras cidades durante esse período. Mas já retornei a Mirassol desde 2005 e tenho certeza que lá nós vamos encerrar as nossas atividades. Coisa rara, né? Pessoa... Pois é, nascer e ser prefeito da cidade, mas uma questão assim, a gente quando é moleque, criança, todo mundo tem um sonho de quando crescer, eu quero ser geralmente jogador de futebol, os meninos, né? Na nossa época era bem isso. Na época do senhor era como? O seu sonho era ser prefeito, ser presidente, delegado ou não? A vida foi acontecendo? Foi acontecendo. Na verdade, eu queria ser médico, né? Mas a realidade da vida econômica da minha família não permitiu. E nós aceitamos isso com toda tranquilidade. E optamos, então, a prestar um concurso na polícia. Meu pai era policial. Depois já fizemos direito, passamos no concurso de delegado com apenas 24 anos de idade e iniciamos a carreira como delegado de polícia. Aposentei-me no retrasado. Fiquei 44 anos e 7 meses na carreira policial. E sempre interagi essa minha função profissional com outras funções na comunidade. Fui vereador de 93 a 96, presidente da Câmara em 94, né? Ano que assumi, inclusive, a presidência do clube. E sempre estive ativo em todas as atividades da comunidade. Eu acho que além da sua vida profissional, daquilo que você faz pensando na sua família, você tem a obrigação de ser útil na comunidade em que vive. E isso de que maneira? Fazendo alguma coisa a mais. Então, a mais daquela sua profissão. Foi isso que eu fiz na minha vida até hoje. Um ponto que você comentou, a questão de concurso, né, do período. Naquela época, o senhor fez concurso, que ano que foi, o senhor lembra? Para delegado? 81 para 82. Todo mundo fala que naquela época era fácil. Era fácil mesmo ou não? A vida do senhor foi sofrida para poder conseguir? Muito pelo contrário, a concorrência já era grande naquela época, já era grande. A gente tem a falsa sensação, né, que hoje é mais difícil do que antes, né? Hoje, com certeza, com o aumento do número de faculdades, você tem mais pessoas inscritas nos concursos, principalmente na área de direito, né, que o direito dá várias opções para os estudantes, né? Então, são imensidão de carreiras que exigem o bacharelado em ciências jurídicas e sociais. Então, isso vai aumentando a concorrência, sim, pelo menos nessa área. Nas outras, nós não temos muita informação. Você vê que interessante, né? Queria ser médico, virou delegado. Sim. Mas e a carreira política? Um dia, o senhor sonhou em ser alguma coisa na área pública, como político? É um paradoxo. Eu, como delegado de polícia, na época, procurando benefícios para a unidade policial de Mirassol, nós tínhamos um entrave. Isso nos anos 80. Até final, a partir dos anos 80, né? Todo o benefício que a gente pedia para a unidade policial sempre tinha que bater na porta de um político. Eu pensei, já que é assim, vou também entrar nessa seara política que facilita o nosso contato no meio político e conseguir os benefícios para a unidade policial de Mirassol, a delegacia de polícia. E consegui. Esse meu raciocínio deu certo, esse meu planejamento deu certo. Nós conseguimos elevar a delegacia à primeira classe, que é nas cidades... É praticamente o nível maior que uma delegacia de atendimento ao público pode chegar. Foi criado também o primeiro distrito e a Delegacia da Mulher em Mirassol. Isso
já no ano de 92. Não, de 93, aliás. Desculpe, no final de 93. Então, foi por esse motivo que nós iniciamos a nossa carreira política. E depois nós observamos da importância de você ter uma vivência política, ou aquilo que você pode trazer de bem também para a comunidade, né? Pouca gente sabe da importância de um vereador, né? A classe política, de uma maneira geral, ela é muito criticada. Mas eu digo sempre que a passagem na política de um cidadão deveria ser igual do tiro de guerra. Teria que ser obrigatória. Por quê? Porque o cidadão, na hora que for criticar, ele saber de fato o que é, né? É como diz o velho ditado, né? Fácil é atirar pedra, difícil é ser vidraça. Então nós incorporamos também essa função política junto com nossa função policial, né? E convivemos, interagimos bem com a nossa comunidade com essas duas funções. Não me atrapalhou nem na vida profissional e também nem na minha vida política. Essa questão que você comentou de ser vidraça, teve até quando você sai de vereador, o senhor assumiu a prefeitura de Mirassol em 2021, né? Sim. E aí tem essa questão, questão da pandemia. Vamos falar assim, nós passamos uma situação muito complicada, atípica, e você foi a primeira vez que você assumiu a prefeitura do município, né? Perfeito. A questão, como que foi gerenciar isso? Por que eu faço essa pergunta agora como um cidadão? Nós vimos todos os prefeitos seguindo algumas medidas, né, do nosso governador João Dória, de lockdown. E essa era uma das maiores críticas. Um mandava fechar, o outro mandava abrir, e a gente que está do lado de cá, todo mundo tinha as suas opiniões. Mas a gente pouco ouvia falar a opinião do prefeito, a opinião de quem estava do outro lado escolhendo isso. Porque a gente tá ali, tinha muita coisa para resolver, e lógico que você não tomava essa atitude sozinho. Como que você viu as medidas que a prefeitura de Mirassol tomou naquela época? O senhor mudaria alguma coisa ou não? Continuaria, fala, Roberto, tudo que eu fiz eu não mudaria. Você lembrou bem. Inclusive eu digo que o primeiro ano de mandato foi prejudicial a qualquer administração municipal, que a única preocupação era com a saúde da população. Então você não tinha como fazer planejamento, começar obras, não tinha sentido você ter na sua população sofrendo e morrendo e você pensando em obras, em tijolo e cimento. Isso nós não fizemos, né? Então esse ano, na verdade, de administração para a cidade teve um prejuízo, foi prejudicado. O ano passado era um ano político, não foi um ano mais de planejamento, e este ano, a partir desse ano, que nós estamos colocando os nossos projetos em atividades, né? Mas nós tivemos a seguinte conduta na época crítica da pandemia. Nós sempre seguimos o Plano São Paulo. Nós acompanhamos o Plano São Paulo. Nós tínhamos esse guia a seguir. Porque ninguém sabia o que era certo e o que era errado. O que poderia dar certo e dar errado. Então nós confiamos na experiência da equipe que foi formada no governo do estado de São Paulo, que deu um parâmetro para todos os municípios, né? Tomamos, inclusive, algumas atitudes diferenciadas de outras cidades da nossa região. E não me arrependo disso, né? Mas foi um período muito crítico. Graças a Deus já passou o período pior, mas ainda continua o resquício da pandemia. De ontem para hoje, nós tivemos 2 pessoas que morreram em virtude do reflexo da Covid em nossa cidade. Com 9 casos confirmados, 2 pessoas morreram. Então a população ainda tem que tomar certa cautela, né? Passamos por um carnaval, né? Todos os eventos públicos aí, o pessoal está se aglomerando, mas o vírus está aí. Eu acho que a gente tem que sairmos daquela bolha, né? Aquela clausura que foi imposta a toda a população, mas a cautela nós temos que tomar ainda. Eu acredito que nessa época todo mundo perdeu alguém, né? Eu mesmo perdi uma pessoa muito próxima, assim, da família, e a questão, eu acho que nem é isso que o pessoal muito discute, mas o tempo vai dizer para nós se esses lockdowns, no sentido da saúde, deu efeito ou não. A questão da economia, a economia sofreu muito, né? Os pequenos empresários, as pessoas que tinham ali, até as grandes redes, eu acredito que sofreu muito com isso. Mas como que ficou a economia ali depois
desse 2021 desafiador, né? Sobrou um 2022 que, ano de eleição, questão de discussão, como é que fica a vida do prefeito com um monte de empresário ali? Eu vou até incrementar passando, a sua né? pergunta. Qual o papel da prefeitura em auxiliar os comerciantes, os empresários após a pandemia? Porque nós vemos incentivos federais, estaduais. Estaduais, vamos tirar de lado, que na época do Dória era fictício, né? Mas qual o papel da prefeitura em auxiliar os empresários pós-pandemia? Existe algo que pode ser feito? Eu acho que muito pouco, né? Muito pouco que a nível de município pode ser feito para você auxiliar os comerciantes. O que nós demos na época foi um apoio, fazendo uma fiscalização mais orientadora do que punitiva, né? Inclusive as nossas indústrias não deixaram de funcionar, porque eu acreditava, e acredito até hoje, que os trabalhadores estavam mais protegidos dentro de uma indústria do que na rua, né? Então nós não fizemos um pacto com os nossos empresários que tinham as suas indústrias e todos funcionaram. E é paradoxal também essa situação que foi colocada aqui nesse momento da nossa conversa. A economia cresceu. 2021, 2022, agora nós vamos ver com esse novo governo federal em 2023. Mas a arrecadação cresceu tanto do Estado quanto da União. Como se explicar isso? Como se explicar isso? Então, é porque agora a gente vê de uns 4, 5 meses para cá um novo panorama, uma nova narrativa. Toda troca de governo tem esse medo e a gente entende, é comum isso. Mas no âmbito do município, a gente viu muitas pessoas passarem apertado. Eu falo de pequenos empresários, não os grandes, né? Os grandes conseguiram, mas a gente viu pequenos empresários aí passar um cortado sem incentivo, até porque a gente não sabe, estou falando por mim, eu não sei qual é o tipo de incentivo que o município pode dar para ele. Eu sei que tem a questão de multa, beleza, mas o que mais que o município poderia fazer, a gente não sabe, para incentivar a economia como um todo, né? Porque hoje, se a gente pegar a economia, um exemplo de Mirassol, 80% dos empresários são legalizados e o restante que não são. Não tem arrecadação disso também, né? Eu vou passar um dado a vocês que é para se pensar. De 2022 até início de 23, Mirassol aumentou em 50% o número de empresas em Mirassol. De 800, nós temos 1.200 hoje. E 2021 ainda foi um ano crítico. Então o pessoal, na verdade, arregaçou as mangas, já estava uma tolerância maior quanto à questão da Covid, principalmente no seu final, e acreditou. E nós facilitamos a abertura dessas empresas, na medida do possível, evidentemente, que tem a parte legal de tudo isso, né? O único imposto que nós cobramos, na verdade, é o ISS, que é sobre o serviço prestado, né? Então, isso aí não tem como você, se o cidadão está devendo o ISS, é porque ele está trabalhando. Agora, dos comerciantes, o ICMS, que não é do município, não é da alçada do município. Então, nós não tínhamos nada, não tínhamos o que fazer a esse respeito. Mas, dado essa constatação que nesses 2 últimos anos cresceu em 50% o número de CNPJs, de empresas abertas, tanto no comércio quanto de empresas propriamente ditas em nosso município, eu acho que a economia da nossa cidade reagiu muito bem. O senhor vê, então, um panorama de Mirassol como uma crescente. É até estranho, porque pra gente que tá aqui, às vezes você acha que Mirassol não cresce, né? Daqui em Rio Preto, você acha que é só Rio Preto que vai crescendo, e é uma disputa muito grande. Sim. Porque Rio Preto hoje tem recursos, tanto de questão da prefeitura, questão do polo em si, mas eu não sei se Mirassol consegue superar isso, né? Rio Preto é uma cidade maior, então eu acho que acaba atraindo mais. Mas eu não sei... Mirassol, ela tem um diferencial por ser uma cidade industrial. É industrial. Rio Preto não é tão industrial, né? Na verdade, nós temos hoje 50% comércio, 50% indústria. Aqui nós não tem. Em Rio Preto não tem esse 50%, né, de indústria. Aqui é uma cidade mais prestadora de serviço. Não são grandes indústrias hoje, mas nós temos pequenas e de médio porte, né? Que ajudam muito, porque se você
separar quantos empregos as pequenas e as médias oferecem à população, proporcionalmente é maior do que as grandes, né? Porque estão informatizadas, estão praticamente industrializadas no ápice da palavra. Sim. Né? Então, eu acho que Mirassol está crescendo. Nós temos aproximadamente 15 loteamentos novos em estudo, né? Fora os que já estão sendo implementados. Nós temos essa felicidade de estar próximos a Rio Preto. Então, nós tentamos aproveitar tudo de bom que Rio Preto pode nos oferecer, mas também temos as mazelas, porque a mobilidade entre Rio Preto e Mirassol, apesar da Washington Luiz, é muito fácil. Então a gente sente também os reflexos na questão da criminalidade, né? Mas isso faz parte de toda a comunidade. Mas eu acho que nós ganhamos mais em estar próximos a Rio Preto do que ganhamos mais do que perdemos. Até dentro do ponto que a gente está falando de efeitos da pandemia, a pandemia escancarou também a questão da saúde nossa, né? Como um todo do sistema saúde. Como que Mirassol suportou isso e após o período daquele, né, barulho todo, Mirassol mudou alguma coisa? Olha, nós suportamos a duras penas. Nós temos uma UPA, nós melhoramos o atendimento na UPA e ela é que segurou os nossos problemas maiores, né? Nós não temos um hospital de porte ainda, temos uma antiga maternidade que tem poucos leitos e não abriu para atendimento do Covid, que tinha um convênio com o Estado, porque tínhamos outras enfermidades a serem atendidas também. Então nós ficamos dependendo da Secretaria de Saúde, do Sistema CROSS, e geralmente a maioria dos casos vinham para o HB e para os outros hospitais da região. Felizmente, nós temos agora um hospital já em construção essa que estava parada, que é o Hospital São Pedro, que vai ser de propriedade do Lar São Francisco, mas está sendo reconstruído, está terminando a sua construção com recurso do Estado. Isso já começou na época do Dória, continuou na época do Rodrigo, nós fizemos gestões políticas sobre isso, levamos todos os deputados da região para conhecer a obra, inclusive o próprio Rodrigo esteve lá, e assim nós conseguimos recursos necessários para que a obra continuasse. Isso é uma realidade. Nós temos esperança que até o final do ano esse hospital já esteja entregue à população. E diga-se de passagem que ele não vai ser um hospital de Mirassol, vai ser um hospital regional. Vai inclusive desafogar o atendimento aqui no HB, né? Legal. Mirassolense não é egoísta. O coração é grande, tem lugar para todo mundo. Essa parte da saúde, doutor Edson, é uma área que a população não entende muito. Ela não entende de onde vem o recurso. Quem que banca a UPA? Quem vai trazer recursos para o Hospital São Pedro? O senhor poderia explicar um pouco sobre a questão de recursos recebidos pela cidade para empregar na saúde? Sim. Bem, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, são recursos nossos, do município que banca. Nós fazemos São quantas UPAs em Mirassol? Uma UPA. Uma só? Uma UPA. Inclusive, estamos terminando um novo processo de chamamento público, trocando, venceu o anterior, né? Nós temos que fazer um novo. Está na sua fase final. A primeira é classificada por hora, inclusive uma faculdade de Rio Preto, uma UES ligada à faculdade de Faceres. Que eu acho que facilita muito, porque não vai ter dificuldade na questão médica, né? É obrigação do município as UBSs, né? Que são os antigos postinhos dos bairros, né? Nós temos 5, a expectativa com o postão, né? E a expectativa da instalação de mais um na nossa zona noroeste, né? Onde aqui a cidade cresceu mais, chegando em Mirassol do lado direito, né? Lá foram implementados vários loteamentos e a população cresceu demais lá. Inclusive, vamos estar novamente na Secretaria da Educação na próxima semana reivindicando uma escola do Estado naquela área, que não temos nenhuma, né? E lá está necessitando. Então, o pessoal, a gente até brinca, tem que passar a pista a Washington Luiz de um lado e de outro da cidade para poder estudar, né? Enquanto nós já fizemos a doação ao Estado, inclusive, de uma área de 5.000 metros para a construção dessa escola.
e temos muita esperança que a gente consiga esse benefício para a nossa população. Deixa eu ver que interessante. A população não sabe de onde vem o recurso. Quem que banca determinado, como por exemplo a UPA, uma UBS, um hospital, a população não sabe. Mesma coisa relacionada à escola. A população não sabe. Quem banca a escola? É o Estado? É o município? A escola, nós temos a rede estadual e a rede municipal. A rede municipal, inclusive, com as creches. Então, entre escola e creche, nós temos 18 unidades. E estas são bancadas com recursos do município. Tem alguns repasses que vêm da União, do Estado, né? Fundeb, inclusive, para pagar os professores e tal. Tem algum auxílio, sim. Mas a responsabilidade primeira é do município. Acaba sobrecarregando o município, né? Porque o município ele tem que prestar serviço em todas as áreas. Eu sempre cito a questão matemática. Então você tem um orçamento, uma receita, uma previsão de receita de ano para ano. E você já sabe que dentro dessa previsão de receita você tem que reservar no mínimo 15% para a saúde e 25% para a educação, de todo o bolo de receita. O ano passado nós gastamos 18% com a saúde e 28% com a educação. Aí você tem que manter a folha de pagamento dos servidores públicos, que hoje está girando em torno de 45%, mais ou menos, um pouco mais, dependendo do mês. Então você vai somando 45 com 15, com 25, depois você tem os outros departamentos, você tem a coleta do lixo, que é terceirizada, o departamento de ação social, de cultura, e outros tanto, os serviços gerais, né, que é a zeladoria da cidade. Então o recurso vai minguando. Então sobra muito pouco para qualquer município fazer investimento do porte de Mirassol. Por isso que a gente está sempre, ou em Brasília ou em São Paulo, mais em São Paulo, pedindo emendas ou convênios diretos com as secretarias para trazer algum benefício para Mirassol. Como todos os outros prefeitos também o fazem. Tanto é que eu já disse aqui que semana que vem, dia 9, já tem uma audiência marcada com o secretário da Educação do Estado. Essa é a vida do prefeito. O prefeito tem que ser o maior pedinte de um município. Ele não vai pedir para ele, evidentemente, vai pedir para uma população toda. Sim. Né? Então, essa é a função. Tanto é que eu falo que o prefeito não podia ter nem partido. Ele pede para todo mundo. Independente de sigla partidária, qualquer deputado que queira ajudar o nosso município, nós abrimos a porta do gabinete. E vamos também até o gabinete dele. Não tem essa celeuma, essa discussão. Não é do meu partido, não vou pedir, não vou receber porque não é do meu partido. Isso seria uma idiotice. O sistema é certo ou é errado? Eu acho que é até errado, né? Porque os recursos deveriam já ficar no município. Porque todo mundo mora no município, não mora na capital, não mora em Brasília, né? E os recursos são criados onde? Nos municípios. Os recursos que é usado pela União, de uma maneira até escandalosa, da minha maneira de ver, né? Mas faz parte do sistema político que nós temos, né? Que poderia mudar. Um dia vai mudar, se Deus quiser. Mas essa é a vida do prefeito. O prefeito é um mero pedinte, e sempre digo que o prefeito não é um rei, ele não faz aquilo que quer, ele faz aquilo que a lei autoriza a fazer. Né? Então, muitas vezes nos é pedido alguma coisa que não pode ser feita. Sim. E a maioria da população acha que a gente não faz porque não quer. Não tem esse alcance, principalmente no mundo jurídico, né? Sim. A lei de responsabilidade e tantas outras normas que nos regem, principalmente na administração pública, que é muito vigiada hoje em dia. Essa questão, só pegar aquele gancho que você não falou no começo e ele falou agora. A população não sabe. Como que o senhor vê essa questão deficitária da educação, em que as crianças são educadas sem saber sobre economia, finanças, não sabe o mínimo de direito, não sabe, por exemplo, as funções de um vereador, de um prefeito, de um deputado. Falando em regalia, vocês viram a questão dos senadores hoje? B. Ah, brincadeira, né? Os caras estão se inspirando Vão trabalhar 3 dias só. Já era assim. Não, mas espera aí, não vamos publicitar isso daí, né? Poxa, Agora descancarou o negócio. agora os caras falam, não, nós temos o direito de trabalhar, 3 dias.
sexta, sábado, domingo e segunda na base. E a obrigação fica para terça, quarta e quinta. Então, e tira a credibilidade, né, do político em si, porque isso aí vira efeito cascata. Igual nós temos a credibilidade do STF, já está lá no chinelo, né? Mas voltando à questão da educação, o que o senhor acha dessa situação, esse vácuo que é deixado na educação em que as crianças não aprendem finanças, direito, elas não sabem né? a realidade da vida. Elas sabem simplesmente viver, mas elas não têm um pouco de conhecimento técnico para discutir. É mais aí vai naquela questão. É mais fácil jogar pedra. Exatamente. Bem, isso é um problema muito grave. Todo mundo sabe que a educação não vai bem no Brasil, né? Não é só no estado de São Paulo, não é só em Mirassol, Rio Preto, eu não sei como foi a avaliação recente. Mas tem um dado importante também, uma situação importante que a gente percebe. O estudante não valoriza mais a escola na grande sua maioria. Outro dia, conversando com o pai, reclamando que tinha que andar 3 quarteirões para deixar o filho no ônibus para a escola. Falei, meu amigo, eu andava 3 quilômetros. Andava para poder estudar. E valorizei. Você reclama de 3 quarteirões. Né? Então é outra realidade, né? Acho que a população, numa maneira geral, de um tempo para cá, foi criada do paternalismo. Ou seja, o Estado tem que fazer tudo. E a responsabilidade do cidadão é pouca. Acho que ele tem direito a tudo e pouca obrigação. Isso vai refletir em todas as camadas da nossa comunidade, né? E a educação está aí, né? Tem alunos que são bons, que aproveitam, mas a grande maioria dá trabalho para a diretoria. A grande Mais maioria direitos e menos deveres, né? Exatamente. Então, aí eu até estava conversando esses dias com um amigo sobre isso, e ele me falou ele fez uma reflexão comigo que eu falei, cara, até que faz sentido isso. Ele falou, olha, essa nova geração que vem acontecendo, que a gente está percebendo, ela não auto se gere. Culpados somos nós. Perfeito. Porque é nós que estamos ali fazendo eles ficarem assim. Nós estamos participando desse processo. E aí, a partir do momento que um pai fala um negócio desse, ele vai criando para o filho assim, cara, estudar é trabalhoso, é difícil, não sei o quê, não vai querer estudar. Então, assim, eu falo que nós também temos uma culpa por isso. Ela nos criou sozinha. Então, essa nova geração, esse excesso de cuidado que a gente, né, criou, desagou nesse ponto. Até você comentou um ponto que eu queria ver a opinião de quem está do lado de lá. Por quê? Do lado de cá, como cidadão, a gente percebe a divergência política. Nós tivemos no último ano aí, não uma divergência política, nós tivemos uma divergência de políticos. Ninguém estava discutindo em prol de uma sociedade, mas sim do partido A ou do partido B. E para os políticos que estão envolvidos nisso, também tem muita divergência. Nessa vida política que o senhor tem, desde vereador, já brigou com o prefeito, já brigou com o vereador, já teve isso. Como que o senhor vê essa divergência política como um instrumento para melhorar a sociedade? A população brasileira não é politizada. Não sabe o que é política. Vai no oba-oba, vota naquele, acha que vai ganhar, ou tem aquela querência por aquele candidato ou não. Qual partido tem filosofia política de verdade? O fisiologismo impera na política nacional. A verdade é essa. Então, se lá em cima não tem a filosofia política de verdade, como que na base, na população, você vai conseguir isto? Para que, de fato, nós tenhamos uma cultura política, para que o cidadão passe a realmente aprender a votar. Não vai votar porque é compadre, porque é parente, etc. Saiba, aprenda a avaliar o que aquele candidato está oferecendo, o que aquele candidato tem de qualidade, aquilo que ele pode efetivamente apresentar de concreto, caso eleito, para a sua comunidade. E isso, infelizmente, nós não temos isso. Eu fui eleito com uma excelente votação. Só que eu perdi para branco e nulo e abstenção. Está correto isso? A participação da minha comunidade numa eleição municipal. Isso foi de uma maneira geral. Quer dizer, que a população brasileira, de um modo geral, principalmente na questão municipal, está pouco se lixando para quem vai ser esse mandatário ou não. A realidade é essa. Evidentemente que tem algumas
figuras políticas que já estão muito conhecidas, estão marcadas já pela população, mas a grande maioria não. Mas a população tem essa dificuldade. Não fazem isso de maldade, na verdade, mas é que falta cultura política para a nossa comunidade, para o eleitor. Falta cultura política para o eleitor. Para ele entender o processo, saber como escolher e escolher bem. Pois não adianta. Passa alguns anos, ou passa 2 anos, ele não sabe quem votou. Sim. Vai cobrar de quem? Né? Eu acho que o voto distrital seria um caminho para que a gente mudasse esse padrão todo, para que de fato existisse uma interação entre o político eleito daquela região com aquela comunidade. O sistema que está aí hoje, o pessoal vota porque é da igreja, vota porque é advogado, vota porque... Pediram. Vota no Lula lá. Se não tem ninguém, vota nesse aqui. Militar, vota porque é policial. Quer dizer, o voto de toa, não nesta, mas na passada, o absurdo. Candidato que nunca visitou uma cidade teve votação estrondosa, só porque viu a pessoa no programa de TV falando alguma coisa que lhe agradou. O Tiririca nunca foi o exemplo mais nítido que você está comentando. Exatamente. Então, se tivéssemos o voto distrital, eu acho que já seria o caminho. Porque o político sabe que vai ter que dar satisfação para aquela região que o elegeu. Sim. Eu acho que seria uma maneira de trazer a população, o eleitor, junto com o candidato e começar a interagir. Saber da necessidade do político, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele não promete, né? Ele apresenta como projeto, né? Sim. Não pode prometer. Você só pode prometer aquilo que você faz com as suas 2 mãos. Se eu depender da tua mão, você da minha, você não pode prometer. Se eu não lhe estender a mão, você não vai cumprir. Então você pode apresentar projetos, coisa que eu faço. Nunca prometi, apresentei projetos. Né? E estamos iniciando a implantação desses projetos. Agora, nesse ano que nós temos essa, não facilidade, essa possibilidade de implantar projetos. É isso que nós estamos. Agora, o grande mal é que o finado Pelé, o glorioso Pelé, falou, né? Brasileiro não sabe votar. Foi isso que na frase dele? E até hoje não aprendeu. Eu nem sei se vai aprender, viu? Não, mas se a gente pegar historicamente dizendo, há 15 anos atrás, vamos falar antes da eleição de 2018, porque foi quando teve o boom do PT com o Bolsonaro ali, não se falava tanto em política. Eu acho que agora a gente está começando a gatinhar, não para discutir sobre política. Ainda nós estamos na fase dos políticos. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Antigamente não brigava tanto por isso. Eu acho que num futuro, né, talvez a gente nem pegue isso, daqui 100 anos a gente veja uma sociedade mais madura para discutir, sentar, pensar num bem comum e não em tipo assim, eu tenho esse de estimação, eu vou pagar, eu não me importo de pagar o salário daquele, né? Mas isso vai justamente naquilo que eu acabei de falar, a falta de cultura política. Mas eu acho que ela vai ser com o tempo. Não escolhe uma filosofia política de esquerda ou de direita, você escolhe um candidato daqui, outro candidato de lá. Rachou o Brasil. O Brasil está rachado. Está rachado. Tá. Né? E o que vai ser do nosso país daqui para frente? Né? Você é novo ainda, mas a gente acompanha a política já há algum tempo. Eu tenho 65 anos. A política sempre existiu para quem gosta de acompanhar. Sempre existiu. Agora exasperou-se nessa questão de Lula contra Bolsonaro. Não era PT contra qualquer outro partido. Era PT, PSDB. Era PT e PSDB. Uma época era assim, é então não tem. Então é por quê? Por falta de cultura. Então o eleitor acaba escolhendo um nome, uma pessoa, não escolhe o partido. Isso é bom, é ruim? Eu acho que é ruim. Escolhe pessoa, porque nós paramos para pensar não essa última eleição, mas na anterior, de 2018, era Bolsonaro contra PT. Seria a volta do PT. Mas mesmo assim o Haddad teve uma votação extremamente expressiva. Não foi uma lavada. Sim. Como também não foi uma lavada nessa última eleição. Os ânimos estão se acirrando. Então. Mas nós estamos falando em âmbito nacional. No estadual não aconteceu isso. Perfeito. E o municipal, o senhor acha que algum dia vai chegar a esse ponto? Bom, eu posso falar de município do tamanho da minha população. Não tem essa influência
nos municípios de menor população. De fato, lá é a conversa, você tem condições de conversar mais a miúde com a população durante o período pré-eleitoral, no dia a dia, né? Porque política você não faz no período eleitoral, né? Você faz política quem gosta e quem é politizado, ou semi-politizado, vamos dizer assim, né? Faz no dia a dia, trocando ideias, debatendo um ponto ou outro, esclarecendo isto ou aquilo, né? Então, mas no nível municipal, o que vale muito é a credibilidade dos candidatos. Também não tem essa questão de partido. Isso tem N exemplos, né? N exemplos, né? A não ser nas grandes capitais, né? Porque o pessoal se junta, porque que é a capital, e acaba dividindo por partidos mesmo, tal. Mas tem que ter alguém que represente o partido, que puxa a fila, né? Como a gente fala na política. Sim. Eu lembrei da questão de credibilidade do que acontecia antigamente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, na época que o senhor era delegado. Sim. Essa questão do chefe do executivo fala assim, sou eu que faço, eu que mando. Na época que o senhor era delegado. Eu me lembro que muito prefeito foi preso. Como delegado eu não peguei... Pela irresponsabilidade fiscal. Ah, sim. Eu tenho a felicidade de ter uma formação jurídica, né? Como delegado de polícia, eu fui diretor de UGE, Unidade Gestora Executora, então trabalhava com licitação, recursos humanos, então a gente teve um preparo, né? E por ser bacharel em ciências jurídicas e sociais, a gente tem a obrigação de saber interpretar uma lei. Mas o prefeito normalmente não tem toda essa então, bagagem. Eu tô falando, tô me colocando como exemplo o porquê que eu não acho que não vou sofrer. Tanto é que as minhas contas de 21 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Mas a maioria não tem esse preparo. E fica se valendo de terceiros. E principalmente nos municípios menores, às vezes, é colocado em cargos de expressão o amigo que ajudou na campanha. Não é pela qualidade técnica, né? Tanto é que advogado que trabalha em cidades menores sofre muito por causa disso, né? E aí acontece, na hora que o problema aparece, quem é o responsável? Quem é o gestor? É o prefeito, né? Tem muitos que, na verdade, meteram os pés pelas mãos, fizeram coisas erradas mesmo, já com consciência, achando que não ia acontecer nada e sofreram as consequências. No meu próprio município aconteceram com vários prefeitos essa situação. Não posso dizer com dolo ou com culpa, não me cabe a mim julgar, né? Mas tem esse problema. Eu falei isso porque Mirassol teve vários prefeitos que a cabeça rolou, né? Exatamente, e muitos ainda têm problema até hoje. Então, vou pegar um ponto que você comentou, nós estávamos comentando de Lula e Bolsonaro, de troca de governos e tal. E agora nós tivemos uma troca saiu o Rodrigo Garcia, né, que estava como substituto ali do Dória, e entrou o Tarcísio. Uhum. Essa troca do Tarcísio, você vê para o município, para a nossa região aqui, você acha que ele vai fazer um bom trabalho? Você acha que ele vai dar continuidade ou ele vai mudar o que o Dória vinha fazendo? Bom, a primeira coisa que me deixou mais confortável quando saiu o resultado da eleição é que eu vi as primeiras manifestações do Tarcísio e ele comprou a briga municipalista, que já era uma briga do Rodrigo e também uma briga do próprio Dória. Então, acho que a fórmula de trabalhar do governo do estado não vai mudar. Vai ser sempre em atenção aos pleitos dos municípios, dos prefeitos, né? E o discurso nesse sentido continua o mesmo, não mudou em nada. Então, eu acredito que nós não vamos ter dificuldade de gestão municipal com a gestão estadual desse próximo governo, né? Está muito cedo para fazer uma avaliação. A promessa é de que todas as obras que estão em andamento serão terminadas, todos os convênios assinados até o final do ano passado serão cumpridos pelo Estado. Sim. Isso nos dá um alento. Nós planejamos este ano de 2023 em 2022, então com o governo anterior. Se tudo que nós fizemos no ano passado não fluir, será um prejuízo muito grande, não só para Mirassol, mas para todos os municípios. Espero que isso não ocorra, e a promessa do governo estadual do Tarcísio é de que isso não vai ocorrer. Até falando do ano passado do projeto, o Rodrigo Garcia falou
eu acho que ele chegou até a liberar, posso estar muito enganado, essa questão da terceira via da Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol, porque é caótico aquilo ali, 6 horas da tarde, o horário do rush ali é demais, 8 né? horas da manhã também é terrível. Esses horários para trabalhar, a galera sofre muito, acidente tem muito. Tem previsão? O Mirassol tem conversado com o governo sobre isso? Isso não passa pelos municípios, né? Porque além disso também tem o contorno da ferrovia. Mas nós temos conhecimento que essa obra foi colocada como exigência na nova concessão, porque mudou. Da Triângulo do Sol, acho que é Ecovias ou isso, coisa Ecovias que vai assumir Ecovias. agora. Então, dentro dessa nova licitação, não está, acho que não terminou ainda, não está no finalmente a concessão nova. E dentro dessa concessão, a Ecovias tem a obrigação de fazer a terceira faixa de Cedral até Mirassol. Né? Então não vai ser o Estado que vai fazer, vai ser... vai ser dentro da concessão. Ah, tá. Né? Isso eu não sabia. É lógico que a concessionária não vai fazer de graça, ela vai, com o recebimento das tarifas, durante ao longo do tempo, ela vai ser ressarcida por essa obra pública. É uma das condições, né, para na licitação a realização da terceira faixa. Foi colocado no edital de nova concessão, foi colocado essa obrigação, essa contrapartida. Doutor Edson, o que é mais difícil na sua vida? É que agora o senhor aposentou, mas vamos voltar um pouquinho. Ser delegado, ser presidente ou ser prefeito? Olha, eu costumo dizer que ser presidente do clube é paixão, né? Então tem o seu grau de dificuldade. Ser delegado, para mim, era uma profissão, né? Então tinha as nossas dificuldades, mas era a gama de problemas que você mexia, a legislação que você utilizava era bem menor, né, do que uma gestão pública de um município. Então o mais difícil é ser prefeito, dado a gama de problemas que aparecem no dia a dia. Todo dia tem problema na mesa para resolver. Enquanto que as outras funções não. Você organizou, corre. Você tem uma boa equipe, e que não é grande a equipe, né? Sim. Agora eu tenho 1.250 funcionários, servidores públicos municipais, né? Divididos nos departamentos. Então todo dia tem problema. E os pedidos são de toda ordem, né? E nós tem problema social, tem problema da saúde, problema da educação, que são ação social, saúde e educação, que são os principais, né? E a gente tem que fazer a coisa andar, né? Você tem que fazer a licitação para o recap, para o tapa-buraco, né? Que felizmente a gente não consegue sobreviver sem o tapa-buraco, o famoso TP, o tapa-buraco, TB, né? Só esse ano nós já estamos liberando quase 3 bilhões de reais só para fazer reparos nas vias públicas, com o famoso tapa-buraco, além dos recaps que nós vamos fazer também. Nós vamos ter mais ou menos 10 milhões de recap nas nossas ruas públicas. Porque, infelizmente, São Pedro, que é o nosso padroeiro, não foi também condescendente com o Mirassol, como não foi com o estado todo, acho que o país todo. Esse mês o negócio, né? esse ano, né? Choveu. No dia 3 de janeiro, nós já começamos assim, 3 de janeiro. Em 1h30, choveu mais de 100 milímetros. Choveu. Em 1h30. Tanto é que vocês viram, devem ter acompanhado, que pela primeira vez ali chegando em Mirassol, a água invadiu a pista. Eu passei no dia, na hora lá. Pô, cara, foi caótico o negócio. Então, isso nunca aconteceu. Nossa, um puta então medo. o volume de água que veio. E depois continuou outras chuvas fortes, né? Isso é verdade. Então só para recuperar o estrago que a chuva trouxe, a chuva é uma bênção sim, mas ela traz problemas também. Em excesso. Traz problemas em excesso. Ela acaba trazendo... Como temos a ferrovia hoje, né? É paradoxal também, eu gosto de usar essa palavra, porque é paradoxal mesmo. As ferrovias trouxeram o que no passado para as cidades do interior? A economia girava em torno dela, fazia progresso, foi tudo ali. E hoje a reclamação que está passando na estrada de ferro no meio da sua cidade. Não é paradoxal? Literalmente corta a cidade fora. Exatamente, né? Passa aqui dentro de Rio Preto também. Então, mas é um problema que foi criado ao longo do tempo, tem que ser solucionado. As últimas informações que nós temos, né, ao invés de fazer o contorno, que estava prejudicando muitos pequenos proprietários, né, que estava passando no meio da propriedade pequena, acabava com
com a vida do proprietário. Muitos que dependiam daquela pequena propriedade para a sua sobrevivência, para a agricultura familiar, inclusive. Então, está se estudando que o contorno não vai sair, vai ser utilizado essa estrada que tem, só que com uma diferença. Não vai ter nível, o cruzamento tem nível. Todo nível que tem vai ter que fazer uma obra, chamar obra de arte até, ou seja, túnel ou viaduto. Então não vai ter mais a cancela. Então todo cruzamento em níveis teria essa opção. Está em estudo. Então, fazendo isso porque, para não ter que... E mesmo porque isso também entrou na concessão da Rumo. A União colocou essa obrigação para a Rumo fazer essa obra. Isso já vinha antes, na outra concessionária. Mas agora é a Rumo que tem que assumir essa obrigação. Vai ser um custo extremamente alto, hein? Para se fazer uma coisa ou outra. Mas o outro também seria, porque dependia de desapropriar. Tinha a desapropriação da linha toda. Não, mas eu acho que o desvio seria muito maior o custo. Porque uma hora... Isso que está em estudo. Se você desviar uma hora, também a cidade vai chegar ali. Em Mirassol, por exemplo, o contorno proposto já estava passando na nossa zona urbana. Quando eles começaram o estudo, já estava na zona rural. Agora, o contorno já passaria no loteamento que está sendo implementado. Vai ter que pensar numa outra alternativa. Estava tirando do centro da cidade, mas colocando num bairro. Não vai ter jeito, né? o caminho que tem aí. Mas problemas são feitos para serem solucionados, não é assim? Ah, com certeza. Hoje, se nós falarmos então um problema, a ferrovia seria um problema, mas qual que é o principal problema da cidade de Mirassol que precisa de um cuidado maior? Saúde. A saúde da população. Nós não temos ainda um aparato que atenda conduzentemente a nossa comunidade. Nós não temos atenção básica. Aquele famoso equipe de médicos de saúde nós não temos há anos, né? Então faltam médicos também nas nossas UBS, nos nossos postinhos. Por quê? Porque o médico, com toda a justiça, se valorizou muito nos últimos anos. Então aquilo que, no nosso caso, podemos oferecer de salário não é atrativo. A gente abre concurso e não preenche vaga. Não preenche vaga. As que preenche, logo pede exoneração e vai embora. Então é um problema gravíssimo. O que nós estamos estudando é fazer a terceirização também na contratação dessa mão de obra, através de OS. Né? Que a OS tem mais essa... Que aí nós não teremos o servidor público ligado à prefeitura com cargo com concurso. A OS ela tem a liberalidade de fazer a substituição imediata. Pode fazer até uma lista de espera lá, porque todos querem, dependendo do valor que a OS consegue pagar, trabalhar ali momentaneamente ou em substituição. Como são feitos nas UPAs da vida. É uma solução. Então queremos colocar no mínimo um clínico geral, um pediatra e um ginecologista em todos os nossos postinhos de saúde, nas nossas UBS. Estamos brigando para isso, vamos ver se a gente consegue. Essa questão da dificuldade com a saúde, vamos falar de saúde pública de um modo geral. Eu não sei como que é a situação de Mirassol. Aqui em Rio Preto nós tivemos recentemente aquela questão da internação compulsória de alguns usuários de drogas e pessoas em situações de rua, né? Porque Rio Preto parece que após a pandemia o negócio aumentou a quantidade de pessoas. E aí o Edinho acabou vetando aqui o projeto que foi aprovado pelos vereadores dessa internação compulsória. E aí em Mirassol sofre com esse tipo de problema lá também, não com os moradores em situação de rua, mas ter que resolver isso não tem um caminho ou não? Eu acho que todos os municípios têm esse tipo de problema. A droga que só existia nos centros maiores, hoje qualquer cidade pequena já tem a droga. Infelizmente, essa é a realidade. E quando a gente fala em droga, você pensa no morador de rua. Mas pense também naquela família constituída que tem um filho que, infelizmente... Com certeza. O transtorno que é para essa família. Ele não é nem um morador de rua, mas o sofrimento da família é grande também. E eu acho que a internação involuntária não resolve. Porque o que nós observamos ao longo do tempo, até como o policial passava pelas nossas mãos esse problema, né? Porque ele sempre se envolvia em ocorrências. A gente você se inteirava do que estava acontecendo no seio daquela família ou com aquele jovem, com aquele cidadão. Muitos a gente conseguia encaminhar, ou a própria família conseguia uma internação até voluntária.
pessoa caía em si e queria pedir o tratamento. Como isso acontece com o morador de rua. Mas a grande maioria não conseguia sair desse mundo das drogas. Muitos se recuperaram, graças a Deus. Mas a maioria demorou muito tempo. Demorou muito tempo, esse sofrimento foi se alongando. Então, pega um drogadito que está na rua hoje. Ah, eu quero viver na rua. Porque hoje, ó, alimentação tem. Ficou doente, tem atendimento médico. Né? Se não está fazendo frio, pega um corote de pinga, toma, e para ele está tudo bem. Ele está comendo, é uma vida sofrida, reconheço, é uma vida sofrida. Mas não está trabalhando, não tem aquela obrigação de levantar cedo, cumprir com as suas obrigações, não tem família constituída, não tem carnê para pagar. Né? Então também fica uma situação cômoda para eles. Né? Nesse sentido, estou dizendo que não seja uma vida sofrida. Sim. Né? Então, a pessoa se propondo a procurar um atendimento para se recuperar, para ela já é difícil, então do que adianta você pegar um cidadão que está na rua, ele não quer, ele não quer sair daquela vida, para ele estar confortável. Você pega ele na marra, sob força, e então você vai ficar aqui, vai ficar nessa instituição preso por tanto tempo para se tratar. Como vai resolver? Eu acho que algum caso pode ser resolvido dessa maneira, mas a grande maioria eu acho que não vai resolver, na minha modesta opinião. É uma certa experiência que eu tenho nessa área como policial. Eu acho que não vai resolver. Né? Agora, é um problema social muito grave e de difícil solução. Né? De difícil solução. Eu não tenho na minha família, felizmente, nenhum caso ainda, né? Porque a família vai crescendo, vai se estendendo. Mas eu sou muito companheiro das famílias que têm esse tipo de problema. A gente compreende. Porque é uma situação complicada, porque você... É aquela questão, você não vai internar, mas o que o município, o que o Estado... Aí, falando dessas pessoas que não têm essa capacidade, o que o Estado pode fazer? Né? A única alternativa é pegar essa pessoa à força. Se ela não quer... A única coisa que tem é isso. Foi tanto uma das propostas aqui dos vereadores de Rio Preto, né? Fazer essa aí, mas o medo não era você tirar a pessoa lá. O medo é utilizar esse mecanismo como uma limpeza social. De tipo assim, ó, vamos internar para limpar a sociedade, tirar esses caras daqui, jogar num lugar e deixar ali. Essa é a maior preocupação de quem estava lidando com esse tipo de situação. Isso é o mais fácil de ser feito. Era mais fácil. Vai lá, recolhe, né, e joga. Só que o que você... Mas, vou lhe ser sincero, o sistema não está preparado para acolher todo esse pessoal. Você não tem vaga para todo mundo. A Prefeitura de Mirassol, eu vi que ela está fazendo um projeto para crianças que se chama Conectada. É esse sentido? Para se evitar que as crianças entrem para o mundo das drogas, da bandidagem, que tenham oportunidade? Fala um pouquinho sobre esse projeto que o senhor tem. A nossa população estudantil é de 0 a 10 anos, né? Da creche até o primeiro ciclo. Né? Então, para essas crianças que não ficam na creche, que depois de uma certa idade não fica mais na creche, então não teria onde ficar. Porque hoje pai e mãe da maioria das famílias modestas tem que trabalhar. Então essas crianças ficaram de fato jogadas na rua, sem opção. Então esse projeto visa o quê? Pega a criança na escola e já leva para São Conectada até o final da tarde, ao final de turno de trabalho da mãe ou do pai. Né? Isso é uma bênção. Né? A gente vê, inclusive, a satisfação das crianças. Né? Esse apoio que a gente consegue dar. Insuficiente ainda, nós estamos atendendo em torno de 750 crianças. Né? Nós temos na nossa rede municipal 5.200 crianças, entre creche e até a quinta série. Né? Muitos não procuram, não precisam, tem casa de avô e etc., já tem o acompanhamento familiar. Mas muitos precisam, então isso é um sucesso. Vocês ficam até convidados de conhecer o trabalho. Muito bom. Isso é importante, né? Porque a grande maioria só pensa no pós-problema, né? Mas projetos que se evitem o problema são coisas já raras de se acontecer, né? Não tem um incentivo para a criança não ficar na rua. Não tem um incentivo para
dar uma oportunidade, né? Porque a grande parte que parte para criminalidade é porque ela supostamente não teve oportunidade, né? Então, já tirar da rua e dar uma atividade que seja para que ela faça, né? Já há uma tendência para se evitar esse mundo do... Tem que ocupar a mente, né? Do ser humano, de qualquer idade. Então, você dá uma ocupação para essa criança no período da tarde, no período vespertino ou matutino, dependendo do período que a criança estuda. Então, lá ela é bem assistida. Né? E é uma ocupação com alimentação, válida, inclusive. né? Com alimentação, inclusive. É uma ocupação, vamos falar assim, útil. Não é um negócio que ela fica ali à toa, sem fazer nada. Mas esse lado de olhar para as crianças, o município ele tem esse dever, mas tem município, né? E um detalhe aqui, foi citado que não tem noção de economia, né? Dentro desse projeto, nós trabalhamos com oficineiros, que são oficinas, nós temos economia. Temos a educação financeira. Para crianças? Para as crianças. Ai, que legal. As crianças. As crianças hoje, bom, pelo menos nós também não tínhamos, né, a mínima noção do que é dinheiro. Nenhuma. As crianças hoje, elas sabem gastar, mas elas olha, não sabem o tanto que dói para ganhar, né? Olha, eu vou discordar de vocês, né? Porque eu sou mais velho, né? Eu tive que aprender na marra. Mas é uma geração, mas não tinha noção de conceito, de tipo assim, ó, o quanto era... lógico, aí são contextos de vida diferentes, mas às vezes ele começou a trabalhar com 10 anos. Então, mas era uma geração diferente. Com 12. Era uma outra relação que começava mais cedo. Só que, assim, não se falava de economia, o que fazer, como investir, o valor daquilo. Você aprendeu trabalhando e, assim, você trabalhava e dava o dinheiro pro pai. Né? Aí o pai pagava as contas, ajudava em casa. Tinha muito isso, né? Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? 12 anos. Quando eu não tinha o contraturno, eu fazia o grupo escolar e depois o ginasial. E não tinha o que fazer, só jogar bola. Pegava a bola de capotão, juntava o pessoal e ia correr atrás de bola. Mas não, isso eu fazia o dia todo, né? Então bateu na minha cabeça na época, com 12 anos, eu falei pro meu pai, que era policial militar, que eu queria trabalhar. O que você vai fazer? Compra uma caixa de sapateiro. Eu falei, não, vou fazer outra coisa então. Ele me levou numa oficina mecânica de um amigo dele. Passei 3 dias lavando a arruela. Para que eu desistisse. Não desisti. Aí ele me arrumou uma colocação numa farmácia, depois trabalhei em cartório e sempre trabalhando. Né? Conseguindo meu dinheirinho, que infelizmente não tinha que dar em casa, mas já tinha meu dinheirinho. Então trabalhei em farmácia, trabalhei em cartório de registro civil. Né? Com 15 anos fiz muito casamento. Né? Se os nubentes descobrissem, acho que poderiam anulá-los. Né? Mas na época era o que tinha, né? É o que tinha para a hora. No né? caso assim, com fotografia. Até que com 18 anos eu já mudei o rumo da vida, né? Como eu disse a vocês, já entrei como investigador de polícia. Comecei a trabalhar aqui em São José do Rio Preto, com 18 anos. Legal. Fernando, tem um pessoal que mandou umas perguntas aí, você quer passar? Pode ler. Quer? Então vamos lá. Eu vou só, pessoal, vocês que mandaram aqui no chat, vou só passar algumas perguntas aqui, depois a gente deixa um pouquinho mais para o final. O Balek Motos. Senhor prefeito, primeiramente, boa noite. Por que a prefeitura ainda não renovou o contrato com a Fundação Renascer? O senhor vai permitir que as nossas crianças fiquem sem atendimento à reabilitação físio e fono? Veja bem, esse é um problema que se instalou lá e, de fato, está difícil de resolução. Mas nossas crianças que ele falaram eram 5 crianças que saíam de Mirassol para ser atendidas no Renascer. 3 delas já foram acolhidas na nossa PAI, porque nós temos agora esse trabalho de autismo em Mirassol. Então não justifica mais eu fazer um contrato com uma entidade filantrópica de São José do Rio Preto se eu tenho essa entidade em Mirassol que faz o mesmo serviço. E evita, inclusive, o transporte dessas crianças. Como vocês mesmo comentaram, o tráfego entre Mirassol e Rio Preto está até perigoso. Tá. Então nós temos hoje esse trabalho que está sendo feito. Nós temos o centro de autismo da nossa PAI, que é muito bem estruturado e que, para a qual nós prestamos um auxílio financeiro muito grande também. Então o problema que foi esse. Para fazer com uma entidade de fora, eu teria que justificar
que nós não temos esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço no nosso município. Hoje nós temos. Quando começou o primeiro contrato com a Renascer, que foi muito útil, a qual nós agradecemos, nós não tínhamos, mas foi há 2 anos atrás já instituído esse trabalho em Mirassol. Só que nós cumprimos o período de contrato com a Renascer. Agora veio o período de renovação e foi apontado esse problema. Então, eu tenho que justificar. Como é que eu vou justificar? Eu tenho que assinar lá que... Por que você vai contratar um serviço fora se tem dentro do com mais município? custo e com mais risco para essas crianças. Parece-me que conversei com a secretária da Educação, que isso é um trabalho feito ligado ao Departamento de Educação por hora, e dessas 5 crianças, 3 já aderiram, e a 4ª já está para iniciar. 2 só que estão reticentes. Eu espero que eles mudem de pensamento e entendam da necessidade das crianças e também dos nossos limites, principalmente na questão jurídica administrativa. Ah, tá, legal. Vamos ver aqui se tem mais alguma aqui. Rafael Roberto. Doutor Edson, uma das grandes pessoas que conheci na vida, devo muito e agradeço por tudo até hoje. Grande gestor. O Luiz Gustavo passou aqui também, melhor prefeito que tivemos até hoje. Manuel Luiz Freitas. O Nando Nogueira mandou palminhas. O Manuel Luiz Freitas, precisamos de fazer um parque público na Grota, mesmo cobrando uns R$30 por mês para ajudar nas despesas. Esse problema da Grota também já vem há muito tempo. Eu não conheço, né? eu não sou lá do município, por isso que eu não... Eu tô aqui meio boiando, mas... Eu sei, por isso que eu intervi Está aqui. convidado lá conhecer. Esse é um problema que as pessoas reclamam muito, Eu né? vou explicar. O que seria Referente à gruta, né? O popular gruta, que é um recanto de mata, né? Que é de preservação. Fica perto do fórum, lá embaixo. Exato. E lá o problema maior, que nós já temos projeto para isso também, é a questão da erosão. Porque toda a água da cidade, daquela área da cidade, ela desce, que é uma caída. Então ela vai dilapando tudo que nós temos lá. Então o projeto que nós temos é de fazer a tubulação, as galerias, primeiro para conter essa água, direcionar essa água para um córrego que nós temos no fundo. Depois disto, sim, pensar naquilo que pode ser feito. Porque como se trata de uma área de preservação ambiental, nós temos muitas limitações a esse respeito. Até para a questão de edificação. Nós temos limitações. Mas tem que, no mínimo, ser preservada. E essa é a nossa primeira preocupação. Na ocupação da grota, como foi feito antigamente, tinha até piscina à disposição da população, tinha represa, que eu conheci como criança, como adolescente. Nessa represa, inclusive, muitos perderam a vida. Né? Então a nossa primeira preocupação é quanto à preservação do ambiente da grota, né? Inclusive nós temos muitos macacos lá, e aliás eles são importados. Teve um cidadão no passado que pegou aqui de Badibacite, achou bonito e levou e colocou lá. Não tinha macaco na gruta. Hoje até um transtorno para quem mora ao lado, porque eles saem procurando alimentação e invadem as casas. Mas temos que cuidar deles, estão lá, tem que ser cuidados, né? Então a nossa primeira preocupação é cuidar dessa parte da preservação da gruta, que é o primeiro ponto, conseguindo fazer as galerias e recepcionando essa água que vem da via pública, para que ela não solape mais a nossa gruta, já direcionando até o rio que nós temos lá. E depois recuperar, inclusive, a represa, se possível, ao lado da represa, fazer uma pista de caminhada. E nós não temos um local com lago que proporcione, como tem em Rio Preto e tem em outras cidades, que fica um local muito bonito, muito aprazível. Sim. Nós não temos isso. Aí nós poderemos ter no futuro. Em Monte tem mesmo, tem um lugar muito legal lá. Sim. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Vamos ver. Ismael. A classe política é muito criticada porque prometem muito e cumpre quase nada. Luana passou aqui. Isso não é pergunta, é crítica, né? Os comentários mais aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vou fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando aqui
uma curiosidade que isso também se arrasta há muito tempo. Existe uma lenda, que eu não sei se isso é verdade ou não, que vai haver uma avenida que por trás, assim, que liga Rio Preto a Mirassol. Isso é verdadeiro? Não, já tem um projeto na nossa Zona Norte com a Zona Norte de São José do Rio Preto. Isso já tem um projeto feito a esse respeito. Inclusive, investimento dos próprios empresários que estão investindo naquela área. Existe sim, isso é uma realidade. Seria ali pela entrada do Bida, ali para aquele Não, lado? não, Zona Norte. Seria ali onde nós temos o Mais Parque, outros loteamentos. Ah, que liga com a Zona Norte de Rio Preto Zona mesmo. Norte de Rio Preto. Você está falando tá. da Zona Sul, né? Não, da Zona Sul nós temos uma certa dificuldade, porque nós temos a estrada do Recanto do Alá, Sim. que deverá ser pavimentada. Até um certo ponto vai ter até duplicada, né? Porque ele também temos vários empreendimentos imobiliários e o pessoal se predispõe a ajudar o município em melhorar essa questão da mobilidade, que é interesse da população, é interesse deles também, que valoriza o empreendimento, evidentemente, né? Mas dando sequência naquele rumo da Recanto do Alá, nós caímos na Mata Paulista. Ali o problema é que é a área federal, né? Mata Paulista. Então nós temos dificuldade de fazer qualquer tipo de obra, em estrada principalmente naquela área. Então nós temos essa dificuldade. E tem outros projetos aí que dependem do DER, né? Não depende somente da gente. Está previsto um novo pontilhão saindo... porque se nós pensarmos uma avenida, algo que liga Rio Preto a Mirassol direto, seria uma estrada Exato. Municipal, né? Exato. Por isso que todo mundo fala, mas ninguém sabe onde vai ser. Não tem... Se existe realmente um projeto para isso, né? Ó, o Ismael fez uma pergunta aqui. Pois não. Uma cidade de 70 mil habitantes com 10 vereadores, como ter representatividade? Eu até vou pegar a pergunta dele aqui para dar uma aumentada nisso aqui. Essa questão de quantidade de vereadores, representantes na cidade de Mirassol, é necessário aumentar ou não? Bem, eu vou lhe dar um dado. Eu fui vereador de 93 a 96. Nós éramos em 15. E a população era menor. A população era menor. Evidentemente que se você tiver vereadores atuantes de verdade, como são a grande maioria dos nossos vereadores, que eu os vejo com bons olhos, acho que a grande maioria de fato não pensa no seu umbigo, mas pensa no bem da população, seria interessante sim. Então você facilitaria a população ter um contato mais direto com o Poder Legislativo, para apresentar suas reivindicações, né? Daria mais trabalho até para o Executivo, na verdade. Você teria mais pedidos para serem não atendidos imediatamente, mas dentro das possibilidades, que daria uma preocupação maior por Executivo em atender aquele pedido, aqueles pleitos. Sim. Mas a princípio eu sou favorável, sim, que nós tenhamos um quadro de legislativo maior do que nós temos hoje. Inclusive, já foi aumentado de 10 para 11 na próxima legislatura. Eu acho que o número de 13 seria ideal para Mirassol nos tempos atuais. Então... A população, a hora que aumenta uma cadeira ou duas cadeiras, a população berra, né? Então, é exatamente isso que eu ia comentar. Cara, a gente fica meio assim. Só a gente quer que eu acho que a questão não é aumentar a quantidade, é o que ele falou. Políticos efetivos. Não um político que vai lá, bate o dedinho e vai embora. Mas, né? Roberto, hoje a classe política ela perdeu totalmente a credibilidade. Tudo que for feito, a população vai achar ruim. Mesmo ela não sabendo se aquilo lá vai trazer um benefício ou um malefício, ela vai achar ruim. Jogar pedra ou ser vidraça? Qual que seria, por exemplo, o benefício em aumentar o número de cadeiras? Eu acho que você poderia facilitar para a população levar reivindicações ao Legislativo para que o Legislativo levasse ao Executivo, né? Eu acho que seria uma via de comunicação maior entre a comunidade, o Legislativo e o Executivo. Porque, na verdade, uma das funções exercidas pelo vereador de toda a cidade é apresentar, às vezes até não oficialmente pela Câmara Municipal, mas apresentar aos departamentos, às secretarias, algum pleito de algum munícipe, né? Isso é importante. O munícipe, às vezes, não tem acesso ou não tem nem como saber como procurar. E o vereador tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que facilitaria a interação da comunidade com o Poder Executivo,
através do Legislativo. Isso, com o aumento de número de vereadores, seria facilitado, né? Agora, essa reclamação que vai gastar mais, vai gastar menos... É o principal argumento, é o aumento de gastos. Exatamente, né? Aliás, a nossa Câmara ela é bem enxuta, né? Nos devolveram, no final do ano passado, aproximadamente R$ 1.200.000 no repasse do 10º. Então, a gestão foi muito bem feita pelo Caco Navarrete, o vereador anterior. Isso já aconteceu em outros anos também, espero que continue acontecendo, que de fato os recursos públicos sejam usados conforme as reais necessidades. Eu tenho até isso é uma dúvida minha, assim, eu sempre acreditei que para ser político você deveria pelo menos fazer um curso superior, seja direito ou economia, porque você envolve isso, o seu trabalho é isso. Na vida pública do senhor, conseguiu perceber se essa questão da pessoa ter um ensino superior realmente é um diferencial ou não? Isso não tem nada a ver, isso é da pessoa mesmo. Não, eu acho que o preparo de ensino, né, em todas as áreas é primordial, né? Eu acho que o operário de uma indústria só vai fazer um bom trabalho quando ele tem um chefe que já está melhor preparado que ele, né? Isso é uma realidade. Isso em todos os setores da nossa vida. E acho que em todos os setores, todas as funções da nossa sociedade tem essa premissa. Nós temos que ter pessoas preparadas para exercer este ou aquele cargo. Agora, o que você falou é muito bonito, mas nós temos que mudar a nossa Constituição. Muitos falam até que o candidato a vereador tinha que fazer uma prova, um vestibular, para depois conseguir a sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral. Mas isso é inviável, né? E nós temos uma visão... discriminação. Nós temos uma visão, eu costumo dizer, sem nenhum demérito a qualquer outro estado. Nós estamos num estado-país. São Paulo é diferente. São Paulo é maior que a Argentina, São Paulo é maior que o Uruguai, maior que a Colômbia. Nós somos um país dentro de um país. Então a nossa realidade sempre vai ser outra. Tanto é que na nossa arrecadação, a grande parte vai para os outros estados. Não fica. Se o que se arrecada aqui, o que é produzido aqui, né, ficasse em São Paulo, nós seríamos um país de primeiro mundo, muito melhores do que daqueles que estão na Europa, né? Mas a realidade não é essa. Então nós somos brasileiros, todos são nossos irmãos. Então nós temos que adaptar a nossa realidade conforme a Constituição. Então, se nós temos essa dificuldade aqui, você imagina nos estados em que a escolaridade é menor. Imagina. Porque a regra não é só para o estado de São Paulo, não é só para o Paraná. O Sul, o Sudeste e Sul é diferenciado do Norte e Nordeste, infelizmente. Queríamos que fosse mais homogênea as comunidades, as sociedades, mas não são, infelizmente. Eu comento isso exatamente porque assim, a gente vê muitos projetos de leis que é sem pé, sem cabeça, né? Lógico, tem assessor, tem um monte de coisa, mas, cara, o representante ele tá ali para fazer o diferencial. Então, não se trata de discriminar quem não tem estudo, mas, um exemplo, para ser delegado, você teve que estudar, porque Sim. Você tem uma relevância social. E o político, ele tem essa relevância. Ele envolve diretamente a população. Então, a pessoa que não tem informação nenhuma, vai no oba-oba porque hoje, vamos falar assim, é um influencer digital aí que tá na moda. Aí o cara se candidata lá, ganha e ele... Tá, e aí? Você faz o que da vida, né? Mas tem um detalhe que você esquece. Cargo político não é profissão. Ele pode ser passageiro. Na maioria das vezes é passageiro. Não é profissão. Então, como não é profissão, como é que você vai exigir a qualificação? Não é teoricamente, né? Tem uns que fazem. Tem uns que fazem vai até a família, né? Mas tem. Tem gente que. Mas não faz. Teoricamente não é. Faz com que seja, mas não é. Mas legal. A gente estava falando aqui da questão da política, a gente fala de prefeito 4 anos. Sim. Mas vamos trazer uma ideia do clube futebol, o Mirassol, né? Mirassol Futebol Clube. Foi 4 anos ou não? Como que foi o projeto? Como é que você sentou lá na cadeira da presidência? Bom, é um dado que os mirassolenses sabem, muita gente não. Mirassolenses às vezes também não saibam. Eu recebi crianças de uma escola
durante essa semana que vão fazer um trabalho sobre a lei orçamentária. Um professor de geografia pediu para que eles fizessem. Eu achei bonito, que é uma maneira das crianças, né? Aí você pergunta, eles não... Aí eu perguntava, qual é o nome do prefeito da cidade? Não sabem. E tava no meu gabinete, foram me visitar, né? Então, só passando, só para fazer esse comentário. Você perguntou sobre o clube. Qual é a pergunta específica mesmo? Como é que você entrou na cadeira de presidente? Ah, sim. Como é que surgiu essa ideia? Olha, eu contei a vocês, né, o porquê que eu entrei na política. Foi por causa da polícia. Então, aliás, eu sou um cidadão um pouco diferenciado, né? Político, cartório e polícia. Nossa. Né? Com todo respeito, né? Eu não sou pastor. Né? Com todo respeito, acho que também a classe do pastor não iria me merecer. Né? Mas político, polícia e cartola. Né? Que são 3 funções, aliás, que são muito criticadas pela comunidade no modo geral. E a gente entende o porquê. Né? Mas no final de 94, que eu estava na presidência da Câmara, saindo, era apenas um ano, o prefeito de então me procurou. E foi muito pitoresco a procura dele, porque foi dentro do cemitério. Nós tínhamos acabado de fazer o sepultamento de um amigo. E dentro do cemitério ele precisava falar comigo, perguntou se que era o saudoso Fernando Vendramini, nosso amigo. Falei, começou assim, escuta, tudo que você queria dos seus projetos da polícia, você conseguiu? Falei, sim. Eu lhe ajudei politicamente? Falei, bastante. Então agora você precisa me ajudar. O que foi? Eu estou com um problema para resolver no Mirassol Futebol Clube. Tem o nosso amigo lá, até falecido, um amigo da gente, o Laguna, que ele está com um problema a nível particular e ele tem que sair, né? Não que ele queira, mas ele tem que sair. Ele não pode continuar na presidência, pediu para ser substituído. E você sabe que o Mirassol é tocado com verba pública. Tem a subvenção social que é aprovada pela Câmara e mandada para o clube. Na verdade, é o município que tocava o clube até aquela época. Então eu preciso de uma pessoa de confiança, que esse dinheiro tem que ter responsabilidade. E foi assim. De imediato eu me recusei. Eu tinha acabado de fundar o Conselho Municipal de Entorpecentes. Tinha levado até Mirassol professores do antigo Departamento de Entorpecentes, formado monitores, para fazer um trabalho diferenciado que acabou ficando prejudicado por isso. E aí, pressão, né? Moral, né? Assédio moral por causa do futebol. Não, você precisa me ajudar, vieram os outros amigos. Não, mas eu nem faço parte da diretoria. Não, mas isso aí não é problema. Blá, blá, blá. E por um ano. Não, você fica por um ano, depois a gente organiza aí. E entrei por um ano. Um ano, o mandato era de um ano na época. Passou um ano, veio a época política. Eu já não tinha muita querência para vereança, que eu já tinha usado naquilo que eu queria, né? Mas não que eu deixei de cumprir as minhas obrigações. Quando não presidente, sempre foi presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é a mais importante de todas as câmaras. E veio o segundo, deu tudo certo, repassou e ficou tudo equalizado. Pediram para que ficasse mais um ano, porque tinha política, não tinha como colocar outro, tal, então continuamos um ano. E passou esse ano. Inclusive eu não me dediquei à minha campanha para vereador, fiquei como suplente, né? Aí quem ganhou a eleição foi um irmão de uma ordem que eu pertenço, que é da maçonaria, né? E esse irmão me cobrou. Porque eu marquei a assembleia para que esse novo grupo político assumisse, porque até então dependia da prefeitura, e esse grupo político não se organizou, não quis assumir o clube, o Mirassol Futebol Clube, que sempre foi uma eleição muito concorrida na época. Concorrida. Todo mundo corria. Concorrida. Todo mundo corria, né? E assim foi feito. Aí ele pediu, falou, você ajudou o Fernando, eu quero que você me ajude também, porque nós temos um laço de fraternidade, etc. E vieram os outros irmãos de fraternidade, etc. Eu também não tive como sair. Continuamos.
Aí o Mirassol começou a evoluir, porque no primeiro ano desse prefeito, o finado Todd, nosso amigo, irmão, nós conseguimos ascender à segunda divisão. E começaram a vir, a partir daquele ano, as cotas de TV, vir para a segunda divisão. Então nós deixamos de ter aquela dependência total do poder público. E em 3 anos nós deixamos totalmente de ter essa dependência. Eu não concordava muito com essa dependência, né? E acho que é por isso que eu continuei tantos anos. Passaram vários prefeitos e nós continuamos, né? Aí você pega, cria aquela paixão, né? Você começa a entender mais a miúde do dia a dia do futebol, você está vendo que a coisa está fluindo, está dando certo, e você vai se envolvendo, né? Tanto é que desses 29 anos que estão completando agora, do futebol profissional, dos campeonatos paulistas do Mirassol Futebol Clube, eu deixei de assistir somente 3 jogos. De todos os campeonatos, em virtude de falecimento de amigo ou de parente. Mas em 29 anos, dentro de Mirassol, fora de Mirassol, dentro do estado de São Paulo, somente 6 jogos, né? Eu acho que eu já sou hoje o presidente de clube de futebol paulista mais longevo, com certeza, né? Eu vou fechar os 29 anos aí. E o Mirassol cresceu, né, com essa nova mentalidade. Inclusive nós não tínhamos nem conta bancária, não tinha crédito, o clube não tinha crédito, não sabia que não tinha renda. Era só bilheteria, até hoje não é uma parcela importante de um clube de futebol, né? Hoje nós dependemos mais das transmissões de TV. E nem conta bancária tinha, tanto é que eu tinha que movimentar o clube, até abrir uma conta, graças a Deus não tinha COAF naquela época, de uma outra agência bancária para não misturar a minha vida particular com a vida do clube. Então movimentava o clube numa conta particular e numa conta numa outra agência bancária e a minha na outra, para não ter problema. E não teve problema até hoje, graças a Deus. Os tempos eram outros, hoje seria totalmente diferente, né? E deu certo, né? Eu acho que o Mirassol é um case de sucesso. Tanto é que há 3 anos atrás nós conseguimos terminar a construção e inauguramos um CT de qualidade, de nível, não só para o interior do estado, até a nível de país, né? Hoje nós temos uma estrutura que acolhe todas as nossas categorias de base, as categorias de formação, que são as amadoras, e o profissional também. Inclusive com a questão de moradia, alimentação, nós temos tudo lá. Hoje fisioterapia, fisiologia, nós fazemos tudo. Temos o nosso transporte próprio, temos 2 ônibus, né? Então o clube vive hoje com as suas próprias pernas. Não depende de nenhum centavo do poder público para sua subsistência. A única coisa da dependência do clube para o município é a cessão do uso do estádio municipal, do qual nós assumimos a responsabilidade pela manutenção. Não é agora não, antes de eu ser prefeito. Então toda a manutenção de gramado e etc., pagamento de água, de luz, é tudo por nossa conta. Então não tem essa dependência do município. Né? Não tem também, os funcionários, né, que lá trabalham também na manutenção do gramado, são tudo por conta do clube. E o clube também trouxe visibilidade para o município, né? Olha, eu vou dar um exemplo, depois eu vou deixar com vocês a gravação. Como eu disse, a nossa conta referente ao ano de 21 foi aprovada pelo Tribunal de Contas. E acho que foi o Marinho, o ministro do tribunal, começou seu voto assim. Bom, agora o voto agora de Mirassol. O Mirassol, que tem um excelente time de futebol. O Cittadini. No voto, acho que não foi o Cittadini. Foi Cittadini que falou. Eu vi o vídeo. O vídeo falando do... Tá, mas quem citou o Mirassol foi o Cittadini. Então, pra você ver a importância. Nossa. Hoje, na verdade, o garoto propaganda do nosso município é o clube de futebol, né? Mirassol, pela sua situação geográfica, conhecida a nível de estado, a nível de Brasil, pela existência do Mirassol Futebol Clube. Digo isso com muito orgulho. Eu acho que ninguém pode me contradizer. Já então, que o senhor sabe tanto, qual que é o maior rival do Mirassol? Na história.
Olha, na história contemporânea, Tem que ter algum rival. Mesmo que ele esteja em fiasco como o América, como... Quando ele estiver morto o Preto hoje, não tá tão morto, mas o América está, né? não, hoje o que nós temos a Quem nível, seria o maior rival? a nível hoje regional seria o Novo Horizontino, que vai muito bem também, né? Apesar de ter tido descenso no ano passado, da 1 para 2, vai muito bem, é muito bem organizado, né? Tem, a família Biasi cuida muito bem, o estádio é da família Biasi, inclusive, não é do município, né? Então, a nível regional. Agora, a nível estadual, não tem como elencar, né? Qual é o que seria o grande rival. Então, hoje nós só disputamos a nível regional contra o Novo Horizontino. Nós vamos jogar contra agora na Série B do Brasileiro. Poxa, aí vai ser legal, hein? Então, Já historicamente Série B já é outra. dizendo, é a primeira vez, né, que o Sim. Mirassol sobe. E essa questão de um exemplo que nós tivemos o Paulista agora, foi eliminado em razão da classificação aí, né? A gente até comentou de alguns times que foram surpresas para nós. Exato. A programação de um clube, você faz ela a longo prazo, né? Nós estamos falando, pelo que o senhor comentou aqui, 29 anos aí de presidência, já está ali entendendo muita coisa, então levou tempo. O Mirassol, a gente ouve falar dessa guinada dele não faz muito tempo. Levou um tempo para desmamar da prefeitura, trazer parceiros para fazer, confiar, porque questão privada, tinha que investir dinheiro. E aí, esse projeto que vocês fazem a longo prazo, aonde o Mirassol quer chegar? Essa é uma pergunta. Bem, sim. Bom, em primeiro lugar, como você disse, foi um projeto longo. Nós sabíamos que não era do dia para a noite, né? Então, e nós atingimos nossos objetivos. Quais eram? A manutenção do clube na primeira divisão do Paulista, né? E depois nos inserir no calendário nacional, para que a gente tivesse jogos profissionais de campeonato, a nível de campeonato, durante o ano todo. E nós atingimos esse objetivo. Há 3 anos atrás nós fomos campeões da Série D, a ascensão à Série C, que ainda não atingia o nosso objetivo, e o ano passado campeão da Série C, que nos levou agora à Série B. Então nós temos agora, no primeiro semestre, o Paulistão, e a partir de abril nós já temos a Série B. Quiçá a gente consiga chegar à Série A do Brasileiro, que é muito difícil, mas hoje a nível nacional nós estamos entre os 40 clubes melhores posicionados do Brasil, né? E com o calendário atual. Qual era a grande dificuldade? Você conseguia montar um time para o Paulistão, mas você não tinha sequência. Então eles iam só para o Paulistão e iam embora. Agora não, você tem condições de trazer para o Paulistão e já ficam esses jogadores. Você mantém o time para a sequência da vida desportiva do clube, que é a disputa da Série B. Então era um objetivo, primeiro objetivo que nós conseguimos alcançar. Só que futebol é futebol. Desses 29 anos que eu estou completando, junto com a minha diretoria, inclusive isso se deve também muito a meu diretor de futebol, que é muito competente, amigo particular, que é o Júnior Antunes, conhecedor de futebol, muito bem relacionado, e nós temos uma simbiose administrativa muito grande a esse respeito. Nesses 29 anos que nós vamos completar, eu tenho o clube tem comigo 6 acessos, só que 2 rebaixamentos. Então, a realidade do futebol como um esporte, ela tem altos e baixos. Graças a Deus, nós estamos tendo ainda mais altos do que baixos, mas temos que estar preparados, sim, para alguma surpresa no futuro. Espero que isso não ocorra, evidentemente, que a paixão não vai permitir. Será que nós mas vamos é a realidade. fazer 6-2 no Palmeiras de novo ou não? Não vai. Em 40 O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Principalmente em 45 minutos. O raio não cai. Nossa, Principalmente em 45 minutos. No primeiro que tempo. foram lá assistir, os caras ficou puto. Falou, nossa, eu sou pé frio. Falei, cara, Eu não fui nesse 6-2, nossa. Pô. Há 3 anos atrás eliminaram o São Paulo, pô. Então, assim, o Mirassol, ele traz... Na Copa do Brasil, o Grêmio em casa. Então,
Então, assim, você percebe que o clube tá Verdade, crescendo, o Grêmio. trouxe até jogadores É. agora que estavam na Série A aí, a galera Sim. que veio pra cá, né? Eu acho que o Luan ele chegou a jogar no Atlético Mineiro quando foi foi campeão campeão do- da Libertadores, não foi? Exatamente, Ele tava 2000 naquele e- elenco lá. 2012, né? Isso, ele tava naquele elenco e, assim, admira a gente que acompanha ver esses jogadores, né, vindo pra cá, cara. Isso traz uma... O fator, né, não é roncar grosso, como diz o caipira, mas é a credibilidade que nós criamos também no meio do futebol. No Mirassol Futebol Clube não tem dívida. Nós não temos impostos atrasados, não entramos nos refis da vida. Todos os contratos de trabalho que a gente faz com os jogadores a gente cumpre, além da premiação que a gente oferece, né? Existe dentro, o bicho ainda? dentro da nossa realidade, né? Eles entendem que a gente fala, o que a gente oferece é a condição de cumprir. Existe. Agora a gente fala bonificação, premiação por resultado. Mudou só o nome, é o É a mesma coisa. Mas não é jogo a jogo. Ah, não é no jogo a final, jogo mais. Nós fazemos assim, no final de uma etapa, atingiu aquele objetivo, tem uma premiação a ser dividida entre os atletas. É a questão de estimular. O Mirassol está jogando na Copa do Brasil? Não, este ano não. Não. Não, porque depende, nós disputamos ano passado, né? Mas dependia da classificação no Brasil, no Paulista, né? Agora teve uma mudança, inclusive. Então, o ano passado nós não fomos muito bem no Paulista. O ano retrasado, sim. O São Paulo que eu digo. Exatamente. Então, nós conseguimos a vaga na Copa do Brasil. A partir desse ano vai mudar. Tinha o tal de ranqueamento, que era o histórico dos clubes ao longo dos últimos 50 anos, então tinha uma pontuação. Mas a CBF percebeu que isso já estava defasado, porque muitos clubes deixaram de ser competitivo, mas tinha vaga por causa da pontuação, então eles mudaram o critério. Agora depende, o critério é extremamente técnico, depende do posicionamento dos campeonatos que o clube disputa a nível regional, a nível estadual, que vai conseguir a vaga. Então o estado de São Paulo tem direito a 6 vagas na Copa do Brasil. Dessas 6 vagas, os clubes que estão disputando o brasileiro e já conseguirem a vaga para a Libertadores e a pré-Libertadores, eles já têm vaga garantida para a Copa do Brasil. Então essas vagas vão sendo repassadas para os outros clubes classificados no estado, no campeonato do estado. Então, se a gente conseguir terminar em 9º, então a gente tem uma grande chance de conseguir uma vaga. Aí nós vamos torcer para todos os clubes paulistas irem bem no brasileiro, né? Porque agora tem o RB também, né? O RB Bragantino também. E é isso aí. Esses caras também estão lascando todo o time grande. Ninguém tá escapando deles. Mais ou menos. Ah, cara, mas o RB do que ele era hoje, ele tá pau a pau. Ele pode não estar tendo uma temporada boa, mas exato, ele tá crescendo do que ele era. Eles estão tentando fazer uma formação diferente pro time. Lado RB, empresarial, né? mas tá complicado, porque um time não se forma assim, ó, bum, 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 bum. Não, com certeza. Eles estão tendo muita dificuldade. Mas eles estão com uma boa equipe, nós jogamos contra eles, sabemos, né? O ano passado ganhamos dele em casa, esse ano mais complicado. Mas eles têm uma boa equipe, sim. E eles têm um lado empresarial, porque eles têm 4 clubes, salvo engano, no mundo. Um dos Estados Unidos, um na Alemanha, um no Brasil, e outra sede deles é... eles são na Europa, eu não lembro. RB Leipzig. eles têm 4 clubes. Então, Eu não vou falar isso aqui, eu não sei nem pronunciar. Eles têm uma estrutura. Então, e outra, né? Tem uma questão que é muito importante de se dizer. Por que tem o patrocínio nas camisas dos clubes? Por quê? Vou lhe dizer um dado. Isso foi feito pelo antigo Ibope. Ele fez o estado para a Federação Paulista de Futebol, depois de um campeonato. Então, eles mediram a exposição da marca deles vinculada ao clube durante o campeonato. E depois mediram o tempo de exposição e depois fizeram a comparação. Se aquela marca fosse comprar na mídia, aquela exposição diretamente. Sim. É 1/10. O cálculo eles eram 1/10. Caramba. Então o RB, né? Quer que fale o nome da marca, né?
Ele tá na camisa. Tá. A propaganda dele tá visível ali. Então, ao invés dele... Ele nem precisa de alguém na camisa. Então, ao invés dele investir na mídia, ele investe no clube e tem a visibilidade. E tem um retorno. Que aí, ganhando os títulos, ó, o Palmeiras mesmo está ganhando uns títulos aí, e os caras estão ganhando dinheiro igual de balde, tá pegando de balde de premiação, né? Então, pro clube isso é muito bom. E para os atletas também, os atletas, né? Que eles acabam recebendo isso. E a visibilidade que eles vão ter. Isso aí é muito bom. Bom, eu vou só passar aqui, só interromper rapidinho, só para dar uma orientação para o Luiz Henrique Lopes. Ele fez aqui a pergunta referente à Associação Renascer. Luiz, eu não sei se você pegou um pouquinho antes, mas essa pergunta foi feita e o prefeito explicou por que ele não renovou, os motivos, tá? Tá um pouquinho antes aí, eu acho que se você voltar um pouquinho a live, nossa, uns 20 minutos atrás, meia hora, ele acabou respondendo, eu só não vou refazer a pergunta, mas só para deixar aqui explicado por que nós não vamos fazer, porque já foi respondido, tá bom? A Tatiana também é a mesma coisa, tá, Tatiana? Então, tem essa questão aqui, já foi explicada. A gente agradece a participação de vocês aí, de mandar aqui as perguntas. Para vocês que deram um like, que é novo aqui no canal, se quiser inscrever, tá bom? Se inscreva, deixa joinha de vocês. Se quiserem se tornar membro, ajudar esse canal a manter aqui, fiquem à vontade, é só vocês participarem. E, prefeito, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal a gente poder ver esse outro lado, né? Esse lado humano, essa vida de... Não é só prefeito, presidente do clube, né? Tem a vida de delegado. Sim. Além disso, é pai. De quantos filhos o senhor tem? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Então, assim, é um ser humano e que trouxe uma mensagem aqui para mim. Fica uma reflexão. É a questão de você ser vidraça. Sim. Né? Essa questão, por mais óbvia que pareça, a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado a jogar pedra nas pessoas. Então, nós somos o tempo inteiro criticados. E nós estamos aqui o tempo inteiro criticando os políticos e em poucas oportunidades sentando para conversar e tentar entender o outro lado. Então você se dispôs a vir aqui, mostrar para a gente esse outro lado, permitir que a gente olhe. Então eu agradeço muito porque faz a gente pensar um pouco, a gente já sabe, acompanha algumas coisas, mas a gente sabe, não conhece o todo de lá, né? Então ter essa oportunidade de reflexão eu acho que é muito válido, né, Fernando? Poder levar para as pessoas o outro lado da moeda, né? E às vezes a gente só vê em manchete e critica, mas não escuta do lado de lá, né? Esse bate-papo mais tranquilo, mais solto, as pessoas não conhecem efetivamente quem é o prefeito, né? É uma oportunidade de se comunicar de uma forma diferente com a população. Perfeito. Aqui no dia a dia, no nosso corre-corre, né, isso dificulta muito você ter esse contato mais a miúde com a população. Né? Eu não mudei nada em minha vida, eu frequento os mesmos lugares, as pessoas que às vezes querem falar comigo até fora do gabinete me encontram, que não tem nenhum segredo, é o Bar do Almeida, que é na frente do estádio, onde eu me encontro com o pessoal ligado ao futebol, né? E na minha casa ou da prefeitura, como antigamente era na delegacia, né? E às vezes no bar do famoso Arataca também, aos domingos, né? Eu sou um ser humano, eu gosto do boteco, de um bate-papo gostoso de um boteco, né? E dizer também que a gente tem falhas, né? A falibilidade é uma característica humana, a gente sabe que não é perfeito, mas tenho certeza que a gente faz sempre nas boas intenções, até no momento que a gente erra, a gente tem boa intenção, nós não somos perfeitos. Espero que quem veja as nossas falhas também tenha a oportunidade de apreciar aquilo que a gente consegue fazer de bem, de bom, né? Nós estamos aqui nessa missão para servir a população. Eu já me aposentei na polícia, felizmente não dependo da política para minha sobrevivência. Não sou um político profissional, como vocês já mencionaram aqui, tem alguns que se tornam, que eu lamento muito, né? Mas nós estamos para servir, né? Eu quero, enquanto eu tiver saúde, poder fazer alguma coisa de bom para a comunidade onde eu vivo e onde eu quero terminar os meus dias. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E eu vou pegar aqui o finalzinho para parabenizar nosso amigo ali, o Renato, Dr. Renato Scott. Não dá para visualizar você. Vem aqui. Vem cá, dá para você vir aqui. Vem cá. Vem cá.
Agora, Aqui, ó. O pessoal vê você. deixa ele sentar um Aí, pedacinho. senta aqui, ó. Não, Senta pode aí, sentar. Senta aí que eu vou no banheiro. Senta aí. Segura o rojão aí. Que bom. De improviso? É de improviso. Você gosta disso? Tô. Você é um cara que se sai bem. Muito obrigado pelo elogio. Parabenizar você pela diplomação lá no Conselho da Jovem Advocacia de Obrigado, São Paulo. Você é merecedor de todo esse sucesso que você tem. E não é de hoje que eu falo isso. Você sabe muito bem disso. Muito obrigado. Não vou falar o recado da Patrícia, mas você é um cara que merece todo o sucesso que você está alcançando. Você sabe que é um amigão meu, companheiro de lutas dentro da OAB e pode contar comigo para o que você precisar. Bom, e o Renato também é um dos nossos braços direitos dentro da administração municipal, um profissional muito competente. E gostaria também nessa oportunidade de mandar um abraço para o Dr. Guilherme, né, que também é nosso amigo, nosso até companheiro político, né, que foi nomeado hoje para o cargo do diretor regional da saúde, aqui de São José do Rio Preto. E vai cuidar de 102 municípios da nossa região. É um médico novo, trabalhou muitos anos no Lar São Francisco, adquiriu uma grande experiência, e nós temos certeza que ele vai ter uma gestão muito profícua junto a essa direção tão importante que é ligada à saúde do nosso estado, da nossa região. Então, Guilherme, fica aqui o nosso abraço, nossos parabéns e conte conosco. Maravilha. Renatão, Muito obrigado. obrigado por ter participado aqui Tamo conosco no finalzinho. Muito obrigado. De te jogar nessa... Assuma seu posto aqui. Valeu. Ai, cara. Bom, mas é isso, né? Esse improviso é legal. O Renato sabe se sair muito bem. O Renato, já joguei ele algumas ciladas e o cara sempre consegue se sair muito bem. Mas, Fernando, obrigado. Obrigado ao pessoal aqui atrás das câmeras. A gente se desculpa para aqueles que estavam aí no começo, nós tivemos um probleminha, mas no final tudo deu certo. A semana que vem a gente volta às quarta-feiras, tá? Às 8 horas. Mês de março nós vamos falar sobre assunto de mulheres, né? Mulheres. Dia 8 é o dia da mulher, então nós traremos pessoas para falar assuntos relacionados às mulheres. Para vocês quiserem participar, vocês homens como a gente que tem curiosidade, é muito bom isso aí, então venha colocar participa. em prática dentro de casa, né? Ou você acredita que eu não troquei a lâmpada até hoje, velho? Puta, você falou isso aí, nossa, já faz, olha, 6 meses já. Tô ferrado. Mas então, se vocês quiserem, participam, vem aí bater um papo com a gente. Eu acho que você não deveria ter falado isso no ar, né, cara? Que eu lembrei agora, tá vendo? O fio tá desencapado, aí manda, aí fala, não deu tempo de frear. Mas é isso, a semana que vem nós estamos aqui. Se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, também pode enviar lá dúvidas, convidados, temas, fiquem à vontade, isso aqui é pra gente bater um papo, conversar e aprender. Eu e o Fernando, a gente gosta de conversar um pouco de tudo para aprender sempre. Então, vocês podem participar. E, Fernando, valeu, cara. Obrigado. É isso aí. Pessoal, não se esqueçam, quarta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo. Muito obrigado, tenham um bom descanso.